Donivaldo Silva tinha sido um homem de poucas palavras, mas de uma terra imensa que ele tratava como se fosse parte de sua própria pele. Durante 40 anos, ele trabalhou incansavelmente na Estância Recanto com aquelas mãos grossas e calejadas que nunca sabiam o que era ficar em repouso, levantando-se sempre antes do sol despontar sobre as serras da canastra e só se deitando quando a escuridão profunda do interior mineiro já não permitia que se fizesse mais nada no campo. Ele mesmo havia erguido cada parede de tijolos crus com suas próprias mãos, escolhendo cada pedra e cada viga de madeira, com o cuidado de quem sabe que o que se constrói com amor e suor deve durar muito mais do que a própria vida de quem o faz. Não teve a sorte, como diziam os vizinhos da região, de ter tido um filho homem para herdar o peso do arado, tendo apenas a jovem Cássia como sua única descendente e companheira de lida. E Cássia, desde muito pequena, havia aprendido que o fato de ser mulher não era motivo para fazer as coisas de modo diferente ou com menos vigor do que qualquer rapaz daquelas bandas. Ela aprendeu a montar a cavalo com destreza antes mesmo de completar seus 5 anos de idade, desenvolvendo um equilíbrio que parecia natural entre ela e o animal. Aprendeu cedo a reconhecer o cheiro da terra quando ela clamava por água e a identificar o momento exato em que o solo já estava satisfeito e não precisava de mais nenhuma gota. Cássia conhecia o nome de cada planta que florescia na estância. Sabia quais davam frutos doces no verão e quais serviam apenas para oferecer uma sombra fresca nos dias de calor intenso, compreendendo profundamente o que seu pai sempre dizia, que as árvores que só dão sombra também são fundamentais para o descanso da alma. Donivaldo nunca foi homem de dizer que a amava usando as palavras convencionais que se ouvem nos livros ou nas canções de rádio, mas ele ensinou a ela absolutamente tudo o que sabia sobre a vida e a terra. Cássia havia compreendido, com a sabedoria que só o silêncio do campo proporciona, que essa é a maneira silenciosa e digna com que certos homens dizem o que não sabem expressar de outro modo. O velho Donivaldo partiu em uma tarde de março, de forma serena, sentado em sua cadeira de balanço na varanda da casa, observando o horizonte da estância com aquele olhar de quem faz uma prestação de contas final e está plenamente satisfeito com os números que encontrou. Ele tinha 72 anos e havia vivido cada um desses dias com intensidade e respeito àquela terra que o acolheu desde a juventude. Cássia, agora com 34 anos, sentia o peso do mundo em seus ombros, mas mantinha a mesma postura ereta de seu mestre. Não demorou muito para que a família, que andava desaparecida há anos, começasse a surgir como sombras oportunistas após o enterro. Os tios, os primos e diversos parentes que, em vida de Donivaldo, raramente cruzavam o portão da Estância Recanto, agora chegavam com aquela pontualidade suspeita que certos afetos demonstram quando há algo material de valor envolvido na história. O tio Celso, irmão mais velho de seu pai e homem de negócios rudes, foi o primeiro a falar sem rodeios, demonstrando uma falta de sensibilidade que chocou a sobrinha. "Esta terra vale muito dinheiro, Cássia", disse ele, sentado à mesa da cozinha, com o chapéu ainda na cabeça, como quem não tinha a menor intenção de se demorar mais do que o estritamente necessário para fechar um negócio. Ele olhava ao redor, avaliando as vigas e o terreno com olhos de mercador, ignorando o luto que ainda pairava no ar daquela casa. Uma estância deste tamanho, com água farta, mata preservada e com todas as melhorias que seu pai fez ao longo de décadas, atrai muitos interessados. Há compradores na cidade, gente séria e com muito dinheiro no bolso. Seria uma tolice sem tamanho não aproveitar essa oportunidade agora que você está sozinha aqui. Cássia o olhou fixamente do outro lado da mesa, com uma calma que parecia vir das profundezas das raízes das árvores que cercavam a casa. "A Estância Recanto não está à venda, tio Celso", respondeu ela, com uma voz firme que não admitia réplicas. O tio Celso acomodou o chapéu na cabeça com aquele gesto impaciente de homem que não está acostumado a ouvir um não de uma mulher, especialmente de uma sobrinha que ele considerava desamparada. "Cássia, seja minimamente razoável", insistiu ele,
tentando usar um tom de falsa preocupação. O que vai fazer uma mulher sozinha com tudo isso aqui para cuidar? Seu pai já não está mais entre nós para te proteger ou orientar. Você não tem marido, não tem filhos para ajudarem no serviço pesado. Até quando você acha que vai conseguir dar conta de tudo isso sem ajuda? Até quando eu puder, respondeu ela com simplicidade, sentindo o calor do café que segurava entre as mãos. E quando eu sentir que realmente não posso mais, aí sim eu verei o que deve ser feito. Mas por enquanto, meu lugar é aqui cuidando do que meu pai construiu. O tio Celso se retirou furioso, sem sequer tomar o café que ela havia servido com tanto respeito, deixando para trás um rastro de insatisfação. Outros parentes vieram depois dele, tentando outras táticas de convencimento. A tia Rosário chegou com seus conselhos envoltos em uma compaixão açucarada, que no fundo escondia uma impaciência enorme para ver a propriedade vendida e partilhada. Os primos davam opiniões sobre o que deveria ser feito com uma terra que nenhum deles jamais havia trabalhado por um único dia sequer, falando em modernização e lucros rápidos que soavam como insultos aos ouvidos de Cássia. Cada um deles, à sua maneira, dizia exatamente a mesma coisa com palavras diferentes, que era um fardo pesado demais para ela carregar, que era uma lástima desperdiçar o dinheiro que aquela terra poderia render e que seu pai, se estivesse vivo, teria desejado que ela fosse mais prática e menos sentimental. Cássia os escutava com a paciência infinita que havia aprendido com Donivaldo, que era a mesma paciência com que ele escutava o uivo do vento quando este anunciava a chegada de uma tempestade iminente. Ela ouvia sem interromper, sem se apressar em responder, e, acima de tudo, sem mudar um único detalhe de seus planos originais para a estância. Ela sabia que a lealdade não se mede por conveniência, mas pela resistência em manter vivo o que outros preferem enterrar. Os meses que se seguiram à partida de seu pai foram preenchidos por um trabalho árduo e por um silêncio que às vezes parecia gritar dentro daquela casa grande. Cássia se levantava rigorosamente com o amanhecer, como sempre fizera desde menina, sentindo o ar frio da canastra arrepiar sua pele enquanto caminhava até o curral. Ela ordenhava as 2 cabras que haviam restado, revisava meticulosamente a cerca do pasto para garantir que nenhum animal fugisse, e regava com devoção o jardim que seu pai havia plantado bem em frente à varanda da casa. Eram rosas de diversas cores, buganvílias vibrantes e algumas ervas medicinais que sua falecida mãe havia semeado muitos anos atrás e que seguiam vivas e vigorosas porque a terra ali era generosa e porque Cássia as regava com o mesmo cuidado sagrado com que sua mãe o fazia. No entanto, havia tarefas que ela claramente não conseguia realizar sozinha, por mais que se esforçasse. O telhado do celeiro precisava de reparos urgentes desde a última temporada de chuvas fortes, que haviam arrancado algumas telhas e fragilizado as vigas. A cerca do lado norte da propriedade havia cedido em 2 trechos importantes, permitindo que o gado vizinho às vezes entrasse em suas terras. O poço artesiano também necessitava de uma limpeza profunda já fazia 2 temporadas, coisas que seu pai teria resolvido com facilidade em uma única manhã, e que para ela custavam dias inteiros de um trabalho exaustivo, com resultados que eram apenas suficientes para manter as coisas funcionando precariamente. Mas Cássia continuava fazendo tudo o que podia, pois sabia que não fazê-lo significaria dar razão absoluta àqueles que diziam que ela não era capaz de sustentar o legado da família. E Cássia, em sua essência mais profunda, era a imagem e semelhança de seu pai no que dizia respeito à teimosia e à honra. O dinheiro que entrava era o estrito necessário para a sobrevivência básica. Ela vendia o leite, os ovos frescos das galinhas caipiras e as frutas do pomar quando estas estavam na época de colheita. Descia até a vila mais próxima 1 vez por semana, carregando o que tinha para vender em sua pequena carroça e voltando com os suprimentos necessários para a semana seguinte. Não vivia na abundância, mas na suficiência, que é a única forma de riqueza que não depende da vontade ou da caridade de ninguém. As vizinhas da vila a olhavam com uma mistura complexa de admiração silenciosa
e uma piedade velada, sentimentos comuns destinados às mulheres que escolhem o caminho mais difícil quando poderiam simplesmente escolher o mais fácil e confortável. Algumas, mais atrevidas, perguntavam se ela não pensava em se casar, movidas por uma curiosidade que tentavam disfarçar como se fosse preocupação genuína com seu futuro. Cássia respondia com serenidade que não pensava nessas coisas, que sua mente estava ocupada com os afazeres da estância e mudava de assunto com a naturalidade de quem já teve aquela conversa vezes demais para continuar achando-a minimamente interessante ou relevante para sua vida. Foi em uma tarde quente de outubro que o homem apareceu na vida dela. Cássia estava no jardim da frente, dedicada à tarefa de regar as rosas com o velho regador de barro que pertenceu à sua mãe, quando ouviu o som rítmico de um cavalo se aproximando pelo caminho de terra. Não era um ruído incomum naquela região, pois a estrada que passava em frente à estância Recanto era usada pelos sitiantes locais para irem até a cidade, e era frequente que alguém passasse por ali em qualquer hora do dia. No entanto, aquele cavalo parou exatamente em frente ao seu portão. Cássia não levantou a vista imediatamente. Ela continuou regando, movendo o regador de uma planta para outra, com aquele ritmo pausado de quem faz as coisas com atenção plena e sem qualquer sinal de pressa. Quando finalmente decidiu levantar a cabeça, o homem já estava parado do outro lado da cerca, montado em seu animal, observando-a em silêncio. Era um homem de aproximadamente 40 anos, talvez um pouco mais, de compleição forte e ombros largos. Ele tinha as mãos de quem lida diariamente com a terra e o gado, o rosto marcado e tostado pelo sol forte de Minas e uma barba curta que não parecia fruto de descuido, mas sim de um costume arraigado. Ele se vestia bem, não com a elegância afetada de quem vive nas grandes cidades, mas com aquela elegância rústica do homem do campo que usa roupas de boa qualidade porque respeita os dias que considera importantes. E aquele claramente era um dia de grande importância para ele, embora ainda não tivesse pronunciado uma única palavra. O que Cássia notou primeiro, antes de observar qualquer outro detalhe físico, foi a expressão no rosto dele. Ele havia chegado ali com uma determinação evidente, a expressão de quem vem com um propósito muito bem definido, com as palavras previamente ensaiadas e com uma transação comercial clara em sua mente. No entanto, essa expressão, no exato momento em que ele a viu ali no jardim, mudou de uma forma que ele visivelmente não havia previsto ou planejado. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento e Cássia também não sentiu a necessidade de falar primeiro. O cavalo se moveu ligeiramente, inquieto, e o homem o acalmou, com um gesto suave da mão, sem desviar os olhos do jardim, ou talvez sem desviar os olhos dela, o que naquele momento era difícil de distinguir. "Busco a estância Recanto", disse ele finalmente, com uma voz profunda que parecia carregar o peso de sua jornada. "Já a encontrou", respondeu Cássia sem demonstrar surpresa, e voltou sua atenção para as rosas, continuando a regá-las com a mesma calma de antes. O homem se chamava Edvaldo Vieira e era o proprietário de uma estância de médio porte localizada a cerca de 3 quilômetros ao leste dali. Sua terra havia sido herdada de seu pai, como quase tudo o que se possui no campo, e ele a havia trabalhado ao longo dos anos até transformá-la em algo muito maior e mais próspero do que tinha recebido. Ele havia ficado viúvo 5 anos atrás e tinha um filho de 12 anos que vivia com a avó materna durante a semana para poder estudar na cidade, retornando para a estância apenas aos sábados. Edvaldo era um homem extremamente ordenado, de contas sempre muito claras e decisões tomadas com base em muita reflexão, alguém que não fazia absolutamente nada sem ter considerado todas as possibilidades e consequências antes. Ele havia considerado exaustivamente a compra da estância Recanto. As terras de Cássia faziam fronteira com as dele pelo lado norte. Possuíam água em abundância, matas ricas e todas as melhorias estruturais que Donivaldo havia implementado durante décadas. Além disso, a estância estava agora nas mãos de uma mulher sozinha que, segundo o que comentavam na vila,
não conseguiria sustentar a propriedade por muito mais tempo devido à dureza do trabalho e às dívidas que poderiam surgir. Ele havia vindo com uma oferta que considerava justa e generosa. Ele mesmo havia repetido isso para si mesmo enquanto preparava os documentos e o cavalo para a viagem. Uma oferta digna, sem tentar se aproveitar da situação de luto ou da fragilidade aparente de Cássia, pois ele se orgulhava de não ser esse tipo de homem oportunista. Ele havia vindo com cada palavra meticulosamente preparada no pensamento para convencer a herdeira de que vender era a melhor opção para o seu futuro. E então ele a viu. Não era que Cássia fosse uma mulher extraordinariamente bela, no sentido em que as pessoas usam essa palavra para descrever as personagens de cinema. Era algo muito mais profundo e magnético que emanava dela. Era o modo como ela estava plantada naquele jardim, com um regador de barro na mão, cuidando daquelas flores, com uma concentração que dizia claramente que o que ela estava fazendo ali era importante, que não era apenas uma distração para passar o tempo, mas uma intenção de vida. Era a maneira como a estância se erguia atrás dela, com suas paredes de tijolos desgastadas pelo tempo, o telhado remendado com esforço e aquelas flores impossivelmente vivas e coloridas no meio de um cenário de aparente abandono. Tudo ali dizia algo muito forte sobre a pessoa que cuidava daquele lugar. Edvaldo não soube nomear com precisão o que sentiu naquele instante, mas soube que as palavras que havia ensaiado durante todo o caminho já não eram as palavras certas para aquela mulher. Cássia, seguindo os ensinamentos de seu pai sobre a hospitalidade sagrada do campo, convidou-o para entrar na varanda. Donivaldo sempre dizia que a quem chega à nossa porta deve-se oferecer uma cadeira e um copo de água fresca, mesmo que essa pessoa venha para dizer algo que não queiramos ouvir. Edvaldo desmontou do cavalo, amarrou-o com firmeza no poste de sempre, subiu os degraus da varanda com o chapéu na mão em sinal de respeito e aceitou agradecido a água que lhe foi oferecida. Ele se sentou no banco de madeira maciça que rangeu sob seu peso de um modo familiar, como se aquele banco estivesse ali há gerações esperando por ele. Cássia sentou-se na cadeira que fora de seu pai, de frente para ele, com as mãos repousadas sobre o colo e a coluna impecavelmente reta. Vim falar sobre a estância, começou Edvaldo, tentando recuperar sua postura de negociante. Eu imagino que sim, disse Cássia, com um leve tom de ironia. Tenho informações de que ela pode estar disponível para venda, pois o senhor tem informações muito mal dadas, rebateu ela imediatamente. Edvaldo a olhou com atenção. Me disseram na vila que a sua situação aqui era bastante difícil, que talvez a senhora estivesse precisando de... Cássia o interrompeu com uma voz tranquila, mas cortante. O que dizem na vila é o que as pessoas dizem quando não sabem nada do que realmente acontece dentro deste portão. Mas sentem uma necessidade imensa de falar algo. Esta estância, Sr. Edvaldo, não está e nunca estará à venda. Um silêncio denso se instalou entre os dois. Edvaldo olhou para a varanda, para a estrutura da casa e para o jardim visível de onde estavam sentados. Ele observou novamente as rosas que Cássia estava regando, flores de um tipo que não cresce em qualquer solo, mas apenas naquela terra que recebe o cuidado constante de alguém que ama o que faz. A senhora cuida de tudo isso sozinha? Perguntou ele. E a pergunta saiu com um tom completamente diferente do que ele teria usado na vila. Não era o tom de quem julga a capacidade alheia, mas de quem genuinamente desejava saber como ela conseguia tal feito. Sozinha, afirmou Cássia com orgulho, como meu pai cuidou e como meu avô cuidou antes dele. Mas seu pai era um homem sozinho também? Perguntou Edvaldo com curiosidade. Meu pai era homem, respondeu Cássia, com uma ponta de amargura. Eu sou mulher. Segundo a opinião de todos ao redor, isso parece fazer toda a diferença do mundo. Houve uma pausa longa. Edvaldo a olhou nos olhos e disse baixinho: para mim, isso não faz diferença nenhuma. Ele não desviou o olhar. Ele observava o jardim, observava Cássia e observava a conexão entre os dois, sem conseguir distinguir onde terminava o cuidado dela e onde começava a vida daquelas plantas. O que faz falta aqui? Perguntou ele de repente, em uma mudança brusca de assunto.
Cássia franziu levemente a testa, confusa. Como disse, aqui na estância. O que é que mais faz falta para que as coisas funcionem como deveriam? Era uma pergunta estranha, vinda de alguém que tinha acabado de chegar com a intenção de comprar a propriedade. Cássia o olhou por um momento, avaliando suas intenções. O telhado do celeiro, disse ela finalmente, decidindo ser honesta. E a cerca do lado norte que está caindo, além do poço que precisa de uma limpeza profunda, já faz 2 temporadas inteiras. Edvaldo assentiu com a cabeça, como se estivesse tomando uma nota mental importante. Isso tudo tem solução, disse ele com convicção. Tudo tem solução, se houver quem resolva, respondeu Cássia. O problema não é a solução técnica. O problema é que o tempo de uma pessoa só não sobra para dar conta de tudo. Para a surpresa de Cássia, Edvaldo retornou no dia seguinte, mas ele não trouxe palavras de compra ou contratos de venda. Ele trouxe ferramentas. Ele chegou bem cedo, antes mesmo que o sol estivesse alto no céu, com o cavalo carregado de materiais de construção e com a expressão de quem havia tomado uma decisão que talvez nem ele mesmo entendesse plenamente, mas que havia decidido não questionar mais. Cássia o viu chegar da varanda, com uma caneca de café fumegante na mão, e ficou imóvel por um instante, tentando processar a cena. "O que o senhor está fazendo aqui?" perguntou ela, quando ele terminou de amarrar o cavalo no mesmo poste de madeira de ontem. "Vim ver o que posso fazer pelo telhado do seu celeiro", disse ele como se fosse a coisa mais natural e rotineira do mundo. "Eu não lhe pedi para fazer isso, senhor Edvaldo", retrucou ela, mantendo a guarda alta. "Não, a senhora não pediu", admitiu ele com um meio sorriso. "Mas a senhora disse que era algo que fazia falta, e eu por acaso sei como consertar telhados." Ele deu de ombros levemente, com um gesto de humildade. "Não precisa significar absolutamente nada para a senhora, se não quiser que signifique. Considere apenas um vizinho ajudando o outro." Cássia o observou, em silêncio, por um longo tempo. Depois entrou na cozinha e voltou com outra caneca de café quente, entregando-a a ele sem dizer uma palavra, mas com um olhar que era um começo de trégua. Edvaldo trabalhou durante toda aquela manhã no telhado do celeiro, com a concentração silenciosa de um homem que está acostumado a trabalhar duro e sozinho. Cássia seguiu com suas próprias obrigações, que não eram poucas, e passava por ali de vez em quando sem dizer nada, apenas observando o progresso do trabalho com aquela avaliação prática de quem entende do serviço. Ao meio-dia, ela preparou uma refeição simples, mas farta, e disse a ele que poderia comer se estivesse com fome. Ele aceitou de bom grado. Comeram juntos na varanda, no mesmo banco e na mesma cadeira da tarde anterior, com a estância se estendendo diante deles, e a comida servindo como o pretexto mais antigo da humanidade para que 2 pessoas permaneçam no mesmo lugar um pouco mais do que o estritamente necessário. Eles não falaram muito durante a refeição, mas o pouco que conversaram foi extremamente real e significativo. Ele contou a ela sobre sua própria estância, sobre as dificuldades de criar um filho sozinho, e sobre os 5 anos de solidão desde que sua esposa havia partido, deixando um vazio que o tempo apenas silenciou, mas não apagou. Ela, por sua vez, contou sobre seu pai, sobre as lições de vida que ele havia deixado e sobre a maneira como uma estância se torna muito mais do que apenas um pedaço de terra quando se trabalha nela, por anos a fio, com amor e respeito. Edvaldo ouvia tudo com uma atenção genuína de quem não tinha pressa de ir para lugar nenhum. "Por que a senhora não vendeu?" perguntou ele, em um dado momento da conversa. Todos na vila diziam que a senhora deveria vender e se livrar desse peso. "Por que não fez isso?" Cássia pensou profundamente antes de responder, olhando para as colinas ao longe. "Porque esta terra guarda a memória viva do meu pai", disse ela com a voz carregada de emoção contida. "Cada árvore que ele plantou, cada cerca que ele levantou com as próprias mãos, se eu vender tudo isso, a memória dele não terá mais onde morar. E também porque, se eu vendesse, estaria dando razão a todos aqueles que disseram que eu não seria capaz por ser mulher."
Edvaldo a olhou com admiração. E a senhora pode, Kent? Perguntou ele. Aqui estou eu, respondeu ela, e não precisou dizer mais nada. Edvaldo voltou na semana seguinte, e na outra também, mas nem sempre trazia trabalho pendente para fazer. Às vezes, ele apenas passava por ali, parava o cavalo na cerca e trocava algumas palavras sobre o tempo ou sobre a colheita. Às vezes, ele chegava com algo que havia comprado a mais no mercado da cidade e oferecia a ela sem fazer qualquer cerimônia ou alarde. Em algumas ocasiões, ele ficava para ajudar em alguma tarefa pesada da estância e, em outras, simplesmente sentava-se na varanda por um tempo antes de seguir seu caminho de volta para casa. A vila começou a comentar, como a vila sempre faz com a vida alheia. Mas Cássia ouvia os boatos com a mesma paciência com que ouvia os conselhos para vender, com uma indiferença que por fora parecia calma, mas por dentro era uma rocha. Em um domingo ensolarado, quando Edvaldo chegou mais cedo do que o de costume, encontrou Cássia vestida com suas roupas de trabalho pesado e com uma enxada na mão, preparando-se para limpar os sulcos da horta que estavam tomados pelo mato. Sem dizer uma única palavra ou pedir permissão, ele pegou a segunda enxada que estava pendurada na parede da varanda e foi se posicionar do outro lado da horta. Eles trabalharam assim durante toda a manhã, cada um em um extremo do terreno, avançando ritmicamente em direção ao centro. Quando finalmente se encontraram no meio do caminho, Edvaldo parou o movimento, apoiou-se na enxada e a olhou nos olhos com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Cássia, disse ele com a voz um pouco trêmula. O que foi? Respondeu ela, sem interromper o trabalho por um segundo. Eu vim aqui para comprar esta estância, na primeira vez que apareci. Eu sei disso, e o senhor sabe que eu sei, disse ela. Mas eu já não quero mais comprá-la. Cássia parou o que estava fazendo e levantou a cabeça, encarando-o com curiosidade. O que o senhor quer, então? Edvaldo segurou a enxada com as duas mãos, como quem precisa de algo firme e sólido entre os dedos para conseguir dizer o que está guardado no coração. Quero continuar vindo aqui, disse ele. Se a senhora me permitir, quero vir sem o pretexto de trabalho, sem o pretexto de compra, apenas vir para estar com a senhora. Cássia o olhou por um momento que pareceu uma eternidade. Depois, ela desviou o olhar para a estância, para a horta limpa, para as flores que se destacavam na paisagem e para as buganvílias que sua mãe havia plantado e que continuavam a florescer, desafiando a autoridade do tempo. O senhor pode vir, disse ela finalmente, com um meio sorriso que iluminou seu rosto cansado. Mas se vier, o senhor sabe que vai ter que trabalhar. Edvaldo sorriu abertamente, uma risada curta e sincera que fez seus olhos brilharem. Era o tipo de sorriso que surge quando todas as peças de um quebra-cabeça complicado finalmente se encaixam no lugar sem que ninguém precise forçar nada. Isso eu já sei, respondeu ele, e os dois voltaram a limpar o último sulco da horta juntos. As coisas entre Cássia e Edvaldo foram se acomodando com a lentidão necessária das coisas que são feitas para durar a vida inteira, sem que ninguém as apressasse e sem que ninguém tentasse frear o sentimento que crescia. Ele continuou vindo com frequência, e ela continuou recebendo-o com a porta e o coração cada vez mais abertos. A estância Recanto foi melhorando visivelmente, não porque Cássia não pudesse dar conta sozinha, mas porque com 2 pares de mãos, as tarefas avançavam muito mais rápido e ficavam muito mais bem feitas. Cássia era uma mulher prática e sabia muito bem distinguir o que era um orgulho útil de um orgulho inútil, que só serve para afastar as pessoas. O tio Celso apareceu certo dia na estância, sem avisar, e os viu trabalhando juntos na reforma da cerca do lado norte. Ele observou a cena por alguns minutos, montado em seu cavalo, e foi embora sem dizer uma única palavra, o que para Cássia foi muito mais eloquente e satisfatório do que qualquer discurso que ele pudesse ter feito. O filho de Edvaldo, o jovem Bento, um rapazinho sério de 12 anos, que herdou os olhos expressivos da mãe e o caráter firme do pai, veio visitá-la, em um sábado acompanhando Edvaldo. Ele ficou observando a estância com aquele olhar silencioso
e avaliador das crianças que estão começando a entender como o mundo funciona, mas ainda não sabem que já compreendem tanto. Ao final da tarde, Bento aproximou-se de Cássia e perguntou como se chamava a vaca maior que estava no pasto. Ela se chama Consolo, respondeu Cássia com carinho. Por que Consolo? Perguntou o menino curioso. Porque quando eu estava muito triste e me sentia sozinha logo depois que meu pai partiu, ela vinha e ficava pertinho de mim, me fazendo companhia em silêncio. E é exatamente isso que o Consolo faz. Ele nos abraça, sem precisar de palavras. Explicou ela. Bento pensou sobre aquilo por um momento, processando a informação com a gravidade de um adulto, e assentiu com a cabeça em sinal de respeito. Ele voltou no sábado seguinte, e no outro criando um laço invisível, mas indestrutível, com Cássia e com aquela terra. Edvaldo finalmente pediu Cássia em casamento em uma tarde de domingo, enquanto estavam sentados na varanda observando o pôr do sol. Ele estava com o chapéu na mão e tinha aquela expressão de quem havia pensado muito no que ia dizer, e mesmo assim não tinha certeza absoluta de como as palavras sairiam de sua boca. Ele disse que não era homem de rodeios ou de conversas enfeitadas, que havia chegado ali para comprar a estância e havia acabado ficando por uma razão muito mais forte e nobre. Disse que a estância dela era tão dela quanto a dele era dele, e que nada disso mudaria com qualquer papel assinado em cartório, pois o que ele propunha não era que ela abrisse mão de nada, mas que os dois somassem o que cada um possuía de melhor. Cássia o escutou do começo ao fim, com uma atenção absoluta e sem interromper. Depois que ele terminou, ela olhou para a estância, para as rosas que seu pai havia plantado com tanto esmero, para as buganvílias de sua mãe e para o pé de goiaba que havia crescido sozinho no canto do jardim e que todos haviam deixado lá porque ele oferecia uma sombra maravilhosa nos dias de lida. E o seu filho Bento? O que ele diz sobre isso? Perguntou ela, demonstrando que a felicidade do menino era fundamental para a sua decisão. Edvaldo sorriu e a olhou com ternura. Eu perguntei a ele, Cássia, e ele me disse que, se você estivesse com a gente, ele também queria estar. Cássia assentiu com a cabeça, sentindo uma paz profunda invadir seu peito. Está bem, então, disse ela de forma simples. E aquela frase curta era absolutamente tudo o que precisava ser dito. Era mais do que suficiente. Era exatamente o que tinha que ser para o destino dos dois. O casamento foi uma cerimônia simples, realizada na pequena capela da vila, com poucas pessoas presentes, pois Cássia nunca foi fã de grandes celebrações, e Edvaldo compartilhava desse mesmo sentimento de discrição. O tio Celso apareceu no final, sentando-se nos últimos bancos da igreja. Ele não mencionou mais nada sobre a venda das terras, e Cássia também não tocou no assunto, deixando o passado onde ele deveria estar. Bento esteve o tempo todo ao lado do pai durante a cerimônia, com aquela seriedade de quem tem 12 anos e quer parecer muito mais velho do que realmente é, o que era a coisa mais emocionante de se ver naquele dia. Quando o padre os declarou marido e mulher, Edvaldo olhou para Cássia com aquela expressão que ela agora conhecia tão bem. A expressão que não precisava de palavras para dizer absolutamente tudo o que o coração sentia. Cássia pensou imediatamente em seu pai e naquela cadeira na varanda onde ele se sentou para olhar a estância pela última vez. Ela teve a certeza absoluta de que Donivaldo teria reconhecido Edvaldo como um homem de valor, não pelas posses, mas pela dignidade de suas mãos e pelo respeito ao silêncio e ao trabalho. A estância Recanto continuou sendo, por direito e por alma, de Cássia. Isso nunca mudou com o casamento, porque ela havia sido clara desde o primeiro encontro, e Edvaldo havia compreendido que a autonomia e o respeito mútuo são os dois pilares fundamentais para que qualquer união funcione de verdade no campo. O que mudou radicalmente foi que ela já não trabalhava mais cercada pela solidão, e agora havia um menino que perguntava o nome de todos os animais, e que crescia entre aquelas paredes de tijolos crus, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. As rosas do jardim continuaram florescendo com um vigor renovado, mas agora com a diferença de que havia mais alguém para admirá-las e protegê-las. Uma tarde,
Enquanto os dois estavam sentados na varanda descansando após um dia longo de colheita, Edvaldo perguntou a ela se em algum momento ela se arrependia de não ter vendido a estância, quando todos a pressionavam para isso. Cássia olhou para a imensidão verde à sua frente por um longo minuto antes de responder com aquela sabedoria que a vida no campo lhe conferiu. Se eu tivesse vendido, Edvaldo, você teria comprado estas terras e teria ido embora para cuidar delas, e eu não estaria mais aqui nesta varanda. Nós nunca teríamos tido a chance de nos conhecer de verdade. Edvaldo pensou sobre o que ela disse e sorriu. Eu também não estaria aqui agora, concordou ele. Exatamente, disse ela, segurando a mão dele com firmeza. Os dois permaneceram ali, observando em silêncio como a luz dourada do final da tarde ia mudando as cores das montanhas da canastra, transformando o verde profundo em um dourado brilhante e depois naquele laranja intenso que só dura alguns breves minutos antes de tudo ser envolvido pelo azul suave do crepúsculo. Naquele momento, Cássia sentiu que a estância Recanto era finalmente o lugar que seu pai havia imaginado quando plantou as primeiras sementes de flores. Não apenas um lugar de terra dura e trabalho exaustivo, mas um lar construído com suor, dignidade e, finalmente, alguém com quem compartilhar o espetáculo do pôr do sol todos os dias. A vida ensina que a verdadeira lealdade não é uma estátua imóvel que construímos para o passado, mas sim a coragem de manter as sementes do que é bom vivas, mesmo quando todos ao redor dizem que o solo é estéril, ou que a estação para colher já passou. Para quem já viveu muitos invernos e viu muitas primaveras, como nós que já carregamos o peso da experiência, fica claro que o patrimônio mais valioso que um ser humano pode deixar não são as cercas de arame ou as paredes de tijolo, mas sim a integridade de não se vender diante da primeira dificuldade ou da primeira oferta tentadora que a vida coloca no nosso caminho. Cássia não segurou aquela terra por teimosia cega, mas por um entendimento profundo de que certas coisas no mundo não possuem um preço de mercado, mas sim um valor de alma. Muitas vezes, a pressão do mundo moderno nos empurra para sermos práticos, para nos livrarmos do que é antigo e para trocarmos as memórias por moedas de conveniência, alegando que o progresso exige que abandonemos nossas raízes. No entanto, o que a história desta mulher nos mostra é que quando nos mantemos firmes em nossa verdade, a própria vida se encarrega de trazer os recursos e as pessoas necessárias para sustentar o que é legítimo. A chegada de Edvaldo não foi um golpe de sorte, mas uma consequência natural da resistência de Cássia. A vida reconhece quem trata a terra e a história com respeito e acaba enviando mãos dispostas a ajudar a carregar o fardo, transformando o que era um peso solitário em uma construção compartilhada e cheia de novo sentido. Para um coração maduro, a lição que fica é a de que nunca é tarde para reconstruir o telhado da nossa própria vida, desde que as fundações ainda sejam sólidas e feitas de honra. O consolo, como Cássia explicou ao pequeno Bento, não vem de palavras vazias ou de promessas de facilidades, mas da presença silenciosa e constante de quem escolhe caminhar ao nosso lado no meio do barro e do sol forte. A estância Recanto tornou-se um símbolo de que a dignidade humana floresce melhor quando é regada com a paciência de quem sabe esperar o tempo certo de cada coisa, respeitando o legado dos que vieram antes de nós, sem se fechar para as novas sementes que o vento do destino pode trazer. Ao final da caminhada, o que realmente importa não é o tamanho da terra que possuímos, mas sim a qualidade do silêncio que compartilhamos com quem amamos enquanto o sol se põe, sabendo que fizemos o que era certo, mesmo quando o mundo inteiro dizia que o certo era desistir.